Boa noite, boa noite. Marcelo Bonfim na área. Como prometido, estamos aí, 19 horas e 1 minuto. Para quem não me conhece, o meu nome é Marcelo Bonfim, certo? E estamos aí hoje para falar um pouco sobre o título que eu dei lá na apresentação, né? Seja um ignorante. Então, ser ignorante é algo bom? O que é uma pessoa ignorante? Ignorante tem um certo ar de como sumiu a palavra, mas ignorante é algo ruim, né? É algo ruim. E interessante que o filósofo Sócrates ele é autor famoso de uma frase que diz: sei que nada sei, né? Então, o que quer dizer essa frase? Essa frase nada mais é, né? E hoje, nos dias de hoje, é mais evidente ainda, que significa o quê? Por mais que eu possua algum tipo de conhecimento, ainda assim eu sou ignorante em alguma área, certo? Então, hoje aí com essa crise que a gente está passando do Covid, né? Do Corona, nada mais evidente sobre a ignorância, né? Por causa da ignorância, muitos estão aterrorizados e, em contrapartida, por causa da ignorância, muitas pessoas provavelmente estão até ficando doentes, certo? Então você tem um acúmulo gigante de informação, né? Se você ligar a televisão convencional, você vai perceber que o pessoal faz um estardalhaço em cima do Covid, né? E se você for realmente ver a verdade, não é preciso tanto pânico, tanto desespero, né? Você sabe que o Covid é uma doença, né? Como se fosse uma gripe, né? Milhares de pessoas todos os dias morrem de gripe, né? Mas só que a imprensa, que se sustenta da ignorância do povo e que se sustenta das calamidades, né? Ela reforça mais o mal, né? E ela se apega a vários fatores, né? E joga a culpa toda em cima do Covid, do Corona. E as pessoas que, de certa forma, não têm o conhecimento, que são ignorantes, né? Essas pessoas ficam desesperadas, né? Elas ficam aterrorizadas com as informações. E se ela for buscar na fonte, né, com médicos, com pessoas que estão trabalhando, que trabalham na área, ela vai ver que não há motivo para tanto desespero. Então, se a mídia atuasse de forma positiva, reforçando não a doença, mas reforçando os cuidados que você pode tomar para que, ao estar em contato com essa doença, você possa se curar ou até mesmo não pegar a doença, que é o caso de você reforçar a tua imunidade, né? Se ela tomasse esse cuidado de reforçar mais os cuidados e não a própria doença, com certeza não estaríamos nesse momento de tanto pânico e desespero. É claro, os cuidados devem ser tomados. Nós sabemos que é uma doença como outra qualquer e que pode ser fatal, certo? Mas a ignorância, ela prejudica o homem de tal maneira que ela aprisiona, certo? Eu poderia aqui estar falando de vários assuntos, educação, saúde, né? Mas a ignorância, ela é geral, de certa forma, né? E o que ela causa nas pessoas? O que tem causado tanto sofrimento, tanta mágoa, tanto ressentimento nas pessoas, né? Hoje eu gostaria de falar, embora eu tenha falado, chamado a atenção para a ignorância, e não deixa de ser uma certa ignorância, sobre os bloqueios que nós temos, sobre crenças limitantes, crenças que nos limitam, e que de certa forma é ignorância, né? É ignorância porque falta autoconhecimento. Autoconhecimento para quê? Para identificar o porquê que essas características aí, essas crenças,
elas nos limitam e nos prejudicam. E muitas pessoas estão sofrendo atualmente. Pessoas que, por exemplo, são incapacitadas de agir em alguma situação. Por exemplo, fazendo essa live. Quando eu fui fazer essa live, o meu cérebro mandou vários tipos de mensagens para mim. Não faça. Será que as pessoas não vão te criticar? Né? Ele me manda vários fatores. Por quê? Porque na minha infância, provavelmente algum adulto, um professor, uma professora, agiu de uma certa forma que me bloqueou para que eu tivesse medo de me expor. Graças a Deus, hoje eu venci esse medo. E como que você vence o medo? Você vence o medo fazendo, né? Então eu estou aqui fazendo para quê? Para vencer esse medo. Eu estou vendo que tem várias pessoas aí. Eu gostaria de falar quais são os seus medos, quais são as suas crenças que você, se é que você tem, porque todo mundo tem crenças limitantes, né? Por muito tempo eu tive uma crença limitante que me bloqueava nos relacionamentos. Quando eu tinha 6 anos de idade, vou abrir o coração aqui agora para vocês. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu e mais 2 irmãos, nós fomos abandonados. Então, por muito tempo, eu sofri com uma crença limitante do abandono, né? Então, eu tinha dentro de mim essa coisa do abandono. Então, isso prejudicava as minhas relações com as pessoas. Então, o que acontecia? Durante a minha infância, eu me afastava das pessoas, né? Eu tinha medo das pessoas. Por quê? Porque as pessoas que eu mais amava na minha vida, é claro, isso eu identifiquei hoje, como adulto. Então, as pessoas que eu mais amava, que eram os meus pais, me abandonaram, né? Eles me abandonaram num orfanato, eu e mais os meus 2 irmãos, e isso causou em mim esse trauma da rejeição, que não deixa de ser um bloqueio e que atua no emocional da pessoa. Então, durante toda a minha vida, eu acabei me afastando das pessoas, eu me escondia das pessoas. Eu me lembro quando era criança, que eu estava no orfanato, as pessoas iam visitar a gente, né? Levar doações e alimentos e visitar as crianças, né? Para ter alguma atividade ali, uma recreação. E eu me escondia nos guarda-roupas, eu me escondia onde eu pudesse me esconder, eu me escondia. Por quê? Porque eu tinha essa coisa da rejeição dentro de mim. E por incrível que pareça, quantas pessoas não sofrem do mesmo mal? Quantas pessoas não têm medo de se relacionar? E outra, isso é tão traumático que acaba fazendo com que você abandone também. Normalmente as pessoas que são abandonadas, embora haja muita crítica e se você não ter essa sensibilidade de procurar entender os motivos que levam a pessoa, porque são motivos intrínsecos da pessoa, são motivos que estão enraizados na alma da pessoa, no coração, né? E que afetam toda a vida dela. Então, durante muito tempo, eu tive muita dificuldade de me relacionar com pessoas, porque o tempo todo eu achava que as pessoas iam me abandonar, eu achava o tempo todo que as pessoas iam me criticar, né? Então, por muito tempo eu me achava feio, eu me escondia, né? Aí chega a adolescência, que isso é mais traumático ainda, porque você tem espinhas, você tem toda uma mudança no teu corpo, e isso me causava mais terror ainda, né? E foi um dia, eu fui abandonado durante muito tempo, morei em orfanato, mas graças a Deus, né, hoje eu estou contando essa história porque pode ser a história de outras pessoas que passam pelo mesmo mal que eu sofri. Hoje, graças a Deus, eu estou liberto, né? Eu me libertei da rejeição. Eu fiz uma auto-hipnose guiada, aonde pode ser novidade para todo mundo, mas essa auto-hipnose, o que acontece? Essa auto-hipnose, eu voltei nos meus pensamentos, dentro de mim, quando eu era criança, e eu identifiquei quando eu fui abandonado, e essa experiência foi muito, muito marcante para mim, e foi assim, como se fosse um passe de mágica que me curou, que me libertou. Eu comecei a dizer para a criança
aonde eu estava, o tanto que eu tinha conquistado na vida, né, a família maravilhosa que eu tinha, e que aquele garoto tinha dado certo, que aquele garoto não precisava mais se sentir abandonado. Ele não precisava mais viver com isso. Ele podia se libertar. E esse garoto, é incrível porque eu pareça, volta e meia, eu me encontro com ele. E eu sempre reforço para ele, cara, você está dando certo. Você é um vencedor, você tem uma família maravilhosa, né? E é maravilhoso porque foram 42 anos, 43 anos, eu tenho 43 anos, foi esse ano. Foram 43 anos de luta, de muito sofrimento interno. Por quê? Porque o tempo todo esse sentimento de solidão, esse sentimento de abandono dentro de você, certo? E o que eu queria dizer para você? E tem tantas coisas que limitam você e que foram colocadas dentro de você quando você era criança, e que isso tá gerando um mal-estar em você, isso limita você em todas as áreas da sua vida, relacionamentos. Então, por muito tempo eu abandonava, eu não conseguia me relacionar, né? Depois eu fui adotado, eu tenho uma mãe maravilhosa que me adotou, eu tinha 12 anos, ela me adotou. Ela me chama de filho do coração, e é uma mãe de verdade mesmo, é a única mãe que eu tive, e eu louvo a Deus pela vida dela, e louvo a Deus por tudo que ela fez por mim, porque se eu sou a pessoa que eu sou hoje, é graças à minha mãe, é graças a essa mulher batalhadora que lutou. Mas ainda assim, eu identifico outras crenças que limitavam, que ela me ensinou, que me passou. Por exemplo, uma coisa que a minha mãe sempre dizia, ela falava que eu nunca ia ser feliz na vida, né? Em momentos de raiva, de explosão, ela falava, você nunca vai ser feliz na vida, não vai ser feliz com mulher nenhuma na vida, né? E isso por um bom tempo realmente foi um fato, foi uma verdade para mim, porque a minha mente aceitou isso como uma verdade. E é engraçado que ainda que você não tenha essa noção consciente de que isso tem afetado a tua vida, mas internamente você percebe que isso te trava, te barra, né? E da mesma forma que eu fui abandonado, eu abandonei também, né? Eu abandonei a minha esposa atual, né? Nós namoramos durante 3 meses e a gente teve uma filha, e era um momento que eu tava meio perturbado, eu tinha recém terminado um outro relacionamento, do qual eu também tinha um filho, né? Que eu tenho um filho, meu filho mais velho, Matheus. E tô acenando aqui pro pessoal. Obrigado, pessoal, de estar prestigiando aí. E o que acontece? Eu também abandonei. Da mesma forma que eu fui abandonado, eu estava reproduzindo aquilo na minha vida. E foi num momento de solidão, um momento de busca interior, um momento onde Deus falou ao meu coração, e eu tive um momento de lucidez, um momento de clareza, e eu lembrei quando a minha mãe falava para mim, você não vai ser feliz com mulher nenhuma. E naquele momento parece que foi um momento de libertação, porque eu trouxe à minha mente aquelas palavras, e no mesmo momento eu falei, não, eu não aceito mais isso na minha vida, eu não aceito que eu não vou ser feliz. Eu vou ser feliz sim, porque Deus nos fez para ser feliz, Ele nos criou para ser feliz, certo? E naquele momento eu quebrei aquela palavra, eu quebrei aquele ciclo de abandono, aquele ciclo de tristeza. E quando a minha filha fez 1 ano de idade, né, eu fui ao aniversário dela, e conversando com a minha mulher atual, né, que é a mãe da minha filha, nós resolvemos nos reconciliar. Eu reconheci o mal que eu tinha feito, eu percebi que ainda havia tempo para restaurar aquilo que eu tinha feito, né, coisa que os meus pais não conseguiram fazer. Eu conheci o meu pai há 5 anos atrás, ele me contou a história dele, eu já sabia da história da minha mãe, eu o perdoei,
Na verdade, eu nunca tive mágoa dele, nunca guardei rancor nenhum. Eu perdoei, eu tomei a bênção dele. E foi libertador também para mim. E o que acontece? Eu comecei a restaurar a minha vida. Então eu me libertei desse ciclo de abandono, desse ciclo de sofrimento. E no meu coração já não cabia mais essa palavra de que eu não poderia ser feliz com mulher nenhuma, né? E quantas pessoas sofrem do mesmo mal, tantas pessoas reproduzem aquilo que os seus pais fizeram, quantos homens espancam suas mulheres, quantos homens espancam seus filhos e trazem tanto trauma, tanto sofrimento, certo? E pelo desconhecimento, pela nossa ignorância, pela falta do autoconhecimento, nós vivemos uma vida toda de sofrimento, uma vida toda de tristeza, uma vida toda traumatizada, sempre reproduzindo mais e mais esse mal que nós fomos acometidos e reproduzindo esse mal para outras pessoas e num ciclo repetitivo por ignorância, porque você não aprende na escola sobre essas coisas, você não aprende que palavras, elas faladas de forma dura, elas traumatizam nossos filhos. Você não aprende, os seus pais também desconhecem esse tipo de atitude. Então, o que eu gostaria de trazer a reflexão para vocês, e hoje eu tenho 2 filhos pequenos, eu tenho na verdade 5 filhos. Tenho um filho mais velho chamado Mateus Gabriel, eu tenho abaixo dele tem o Eduardo, tenho a Emanuele, que é a Emanuele, tenho a Michele, que tem 3 anos, e tenho o Estevão, de 2 anos. E hoje eu percebo quanto duro eu fui com esses 3 filhos mais velhos meus. Quantas palavras duras eu falei para eles e que, de certa forma, traumatizou eles. E hoje, com o conhecimento que eu tenho, com o conhecimento desse mal que são as crenças que você passa, que você acaba ensinando para os teus filhos por meio das palavras que você diz para eles, eu tento fazer diferente, né? O mal que eu causei já passou, já foi. Embora cada dia eu, de certa forma, eu busque de alguma forma, como se diz, eliminar isso da mente deles, mas eu sei que está lá dentro, e para os meus mais novos, eu ajo de forma diferente. Mas quantas coisas tem limitado você, tem limitado a sua vida? Quantos desafios você deixou de assumir, né? No seu trabalho, por exemplo, você talvez esteja numa situação onde você está há anos e anos naquela mesma função, porque pelo medo, o medo de assumir uma nova, uma outra função dentro da empresa, um medo de fracassar, né? Um medo de não ser um bom pai, um medo de não ser um bom marido, né? Eu queria dizer para você que o medo, ele sempre vai existir. Você sempre vai ter medo. O medo do novo, e tudo isso são crenças limitantes, né? Eu convido você a fazer uma retrospectiva, uma introspecção dentro de você. O autoconhecimento é muito importante. Se na escola fosse ensinado a importância do autoconhecimento, se os pais soubessem a importância do autoconhecimento, tanto mal seria evitado nessa terra, né? Quantas mentiras são faladas nas escolas, né? Quantas mentiras são reproduzidas, né? Quanto mal os pais causam para os filhos quando dizem que ele não vai dar certo, que ele é um vagabundo, que ele é um sem vergonha. E são palavras duras que marcam, são palavras duras e são palavras que não voltam atrás, porque a palavra ela tem esse poder. Toda palavra dita, ela não volta atrás, ela é como uma flecha lançada, e ela atinge o alvo, e esse alvo é machucado, ou esse alvo é transformado. Se você direciona palavras de amor, palavras de conforto,
essas palavras transformam as pessoas. Elas dão força, elas dão sabedoria, elas dão entendimento, elas transformam a vida das pessoas. Mas se são palavras duras, palavras muitas vezes que degrinem a imagem da pessoa, essas palavras vão transformar de forma negativa. Hoje eu percebo quão grande é o poder das palavras, quão grande é o poder, o quanto mal ou quanto bem as palavras fazem. Então, se eu pudesse dar algum conselho para você que é pai, que você pensasse um pouco sobre o que você vai falar para o teu filho no momento de repreensão. E que se você tá com raiva, você tá cansado, você passou por teve algum tipo de problema no teu trabalho ou discutiu com alguém, que você nesse momento não vá repreender o teu filho, que nunca repreenda o teu filho no momento de raiva, no momento de ira, porque nesse momento você pode acabar machucando, e as palavras elas machucam mais, machucam muito mais do que muitas vezes um tapa, do que um murro, do que um chute, do que você espancar teu filho. É claro que espancar também é muito agressivo e traumatiza, mas o entendimento é que a palavra ela é muito mais traumatizante. Quantos maridos, né, maltratam e espancam suas mulheres com palavras, né, dizendo que elas são feias, que elas não estão gordas, certo? Mulheres que dedicam a vida para cuidar desse marido, que dedicam a vida para cuidar dos filhos desse homem, e que esse homem só maltrata e só agride, ainda que sejam agressões com palavras, certo? Então essa live na verdade é um desabafo. Eu tenho visto tanto sofrimento nessa terra, né? As pessoas elas falam de tantos assuntos bobos, idiotas, e as pessoas estão vivendo de uma forma tão alienada. Hoje você vê, né, até entrando no mérito da ignorância, as pessoas desconhecem muitas coisas, e o pior ignorante não é o ignorante que não conhece as coisas, mas é aquele que não quer conhecer, aquele que se fecha, que quer viver numa caverna, que quer viver num mundo da ilusão, num mundo fantasioso. Eu vejo muitas pessoas se anestesiando com programas de televisão, com novelas. A pessoa trabalha o dia todo num trabalho que ela não gosta, que ela não ama, porque ela não tem coragem de mudar, ela tem medo do novo, ela tem medo de experimentar, de ter novas experiências. Por quê? Por falta de autoconhecimento mesmo, por falta de não conhecer sua identidade, de ter uma identidade, muitas vezes, uma identidade, como que eu posso dizer, uma identidade descaracterizada, porque muitas vezes na infância ela não teve um apoio do pai, ela não teve um pai, uma pessoa ao seu lado para dar encorajamento para ela. Quando ela caiu, essa pessoa repreendeu com muita dureza, e essa criança ela se tornou um adulto, e hoje como adulto ela tem medo do novo, ela tem medo de fracasso, ela tem medo de se decepcionar, no caso com relacionamentos. Quantas pessoas que não se entregam a um relacionamento, não estão no momento ali com a pessoa, que não vivem o agora, estão sempre ou no passado, né? Pessoas depressivas que vivem no passado, ou pessoas que estão ansiosas porque vivem no futuro, sempre imaginando algo, e se eu não faço isso, mas e se eu fizer, o que vai acontecer? Se eu abandonar esse trabalho que eu não amo, que eu não gosto, o que vai acontecer comigo? Entendeu? Por falta de autoconfiança, por falta de conhecimento de si mesmo, que você é capaz. Todos nós somos capazes. Não existe nada no mundo que um ser humano não possa fazer, que o outro já não tenha feito, ou algo novo que alguém ainda não fez. Tudo é possível.
né? O ser humano é uma máquina de fazer. Nós temos essa capacidade, mas o que falta para fazer, para acontecer? Falta conhecimento, mas o maior do conhecimento é o autoconhecimento de si mesmo, da sua capacidade, de ter coragem, sabe? Eu convido você a fazer algumas perguntas. O que tem paralisado você? O que tem paralisado a tua vida? Por que você não está caminhando? Por que você não está se desenvolvendo? Você não acredita em você mesmo? Uma coisa que eu percebo, que até por uma coisa que trava muito as pessoas, é o vitimismo. Quando eu era criança, eu acho que eu tinha 13 anos, eu li um livro sobre vitimismo. O que é o vitimismo? O vitimismo é quando você faz algo que contradiz você mesmo. Algo que você não quer fazer, que você não acredita que é certo. E eu comecei a exercitar isso. A minha mãe fumava, ela pedia: Marcelo, vai no bar comprar um cigarro para mim. Eu falava: não vou. Se a senhora pedir para mim comprar uma carne ou algo de comer, eu vou, mas cigarro eu não vou. E esse vitimismo, o que acontece? Esse vitimismo, ele começa a fazer com que a pessoa, ela sempre comece a achar culpados. Então, você começa a achar culpados para aquilo que você não faz. Então, você não se desenvolve, por exemplo. Você está numa empresa onde a empresa não investe em você. Teu chefe não investe, ele não tem essa cultura e você começa a colocar na posição de vítima. O porquê que você não cresce, não se desenvolve, por que você não é promovido naquela empresa. Eu não sou promovido porque o meu chefe não me paga um curso de especialização. Eu não sou promovido porque o meu chefe não paga a minha faculdade. Então tem essa ignorância no Brasil do investimento em si mesmo. E quando você não investe em você mesmo, quer dizer que você não acredita em você. Quer dizer que você não se acha merecedor do conhecimento. Você não se acha merecedor da qualificação, né? E isso tem matado muitas pessoas. Isso tem paralisado muitas pessoas, né? Então as pessoas não evoluem, as pessoas não crescem, porque muitas vezes elas não acreditam em si mesmas. Elas não acreditam que elas podem crescer. Olha aí o meu amigo Davi. Olá, que tal? Como estás, amigo? Como estás? Agora estou olhando aqui meu amigo Davi, que eu conheci na Austrália. Então, a Austrália foi um desafio. Foi um desafio da minha vida aí. Morei 6 meses, né? Foi um desafio tremendo aí. Foi um desafio muito grande na minha vida e que me trouxe muitas realizações aí. E depois disso, eu não parei mais. Agora estou sempre estudando, sempre me autoconhecendo para que eu possa ser uma pessoa melhor. E esse autoconhecimento tem despertado muita vontade em mim em contribuir para as pessoas, em contribuir para que outras pessoas se despertem também, para que outras pessoas olhem para dentro de si. Isso aí. O código JAR Brasil, olha, o código captado: se você não investir em você mesmo, você não acredita em você. É isso aí. É isso aí. O brasileiro, ele tem nós temos essa cultura, né? Não só eu sou brasileiro também, nós temos essa cultura do empurrar a vida com a barriga, né? Então eu já vi algumas analogias de pessoas dizendo que a vida é como um trem, né? Que você está no trem. Só que isso tem destruído muitas vidas, porque se você está no trem, você não é o motorista da tua vida. Você está indo para onde o bonde está indo, você está indo para onde a manada está indo. E isso não constrói nada na sua vida. Isso não faz você crescer. Pelo contrário, só te dá a ideia de que você está num vagão onde tem alguém que é o maquinista que está te conduzindo, certo?
que está te conduzindo e você está ali como um mero espectador, como se fosse um passageiro dentro de um ônibus, onde o motorista está te levando para algum lugar e muitas vezes um lugar para onde você não quer ir, certo? Então você tem que ser o motorista, você tem que ser o maquinista da tua vida, você tem que direcionar, você tem que se levar para onde você quer ir. Então uma das perguntas que eu faço para você, para onde você quer ir? Quem que está te conduzindo? Você está seguindo a manada? Quem que está levando você? É você o autor da tua vida? É você o protagonista? É você quem está escrevendo a tua história? Eu vejo que muitas pessoas, ao final do dia, se contentam em sentar nos seus sofás e assistir um filme onde você vê uma história maravilhosa, uma vida maravilhosa, pessoas com bons relacionamentos, pessoas ricas, pessoas felizes. E muitas vezes você se contenta com aquilo, quando você poderia estar assumindo o papel de protagonista da tua vida e conduzindo o teu vagão, conduzindo você mesmo aí para o sucesso, conduzindo você mesmo para a direção que você quer, conduzindo você mesmo para a felicidade, conduzindo você mesmo aí para os bons relacionamentos, porque não para a riqueza. É a questão de escolha, né? Você escolhe, você decide o final feliz da tua vida. Você é o protagonista no final das contas. Então eu espero que essa live aí tenha despertado nas pessoas. Eu vou gravar ela depois para que outras pessoas possam também ver e se servir para que uma única pessoa aí possa fazer uma reflexão dessa ignorância que nós muitas vezes carregamos dentro de nós, de não olhar para si mesmo, de não se autoconhecer, e que essas pessoas possam aí refletir, fazer as perguntas do porquê, porque se você, o que traz cura? O que traz cura é você identificar os problemas. Por exemplo, quando você está com uma dor qualquer, você vai no médico, e se é um médico bom, ele vai examinar você e ele vai pedir alguns exames para você. Para quê? Para diagnosticar o que você tem, para poder agir, para poder dar um remédio. Então que você possa olhar para dentro de si e olhar e perceber o porquê que eu não estou feliz, o porquê que eu tenho medo disso, porquê que eu tenho medo daquilo, porquê que essa situação me paralisa. Eu posso dizer para você de cadeira que eu, uma pessoa que era extremamente tímida, que me considero tímido, uma pessoa que odiava pessoas, que odiava estar com pessoas, e hoje amo as pessoas, adoro situações onde eu possa me relacionar com as pessoas, porque eu sei que pessoas precisam de pessoas, e eu sei que coisas que faltam dentro de mim, eu encontro em você, certo? Então eu convido você a fazer esse diagnóstico, essas perguntas para você mesmo e identificar o que você pode melhorar, certo? Eu tenho totalmente certeza que se você olhar para dentro de si, você vai achar o remédio dentro de você mesmo, porque o Criador, ele te fez em imagem e semelhança dele. Eu não sei se você acredita em Deus. Eu acredito em Deus. Eu acredito que eu fui criado em imagem e semelhança dele. E hoje eu tenho essa certeza plena da identidade de quem eu sou e o quanto eu posso fazer. Tenho várias crenças limitantes ainda que eu estou para curar, mas agora eu estou olhando para dentro de mim e estou fazendo as perguntas certas para que eu possa trabalhar nessa cura, nessa transformação. E uma coisa que eu sou muito grato a Deus é por Ele ter me aberto os olhos, né? Por ter me proporcionado várias situações para que eu pudesse abrir os olhos. Embora eu tenha aberto os olhos com 43 anos, eu tenho certeza que se eu levar uma mensagem para as outras pessoas, eu creio que pessoas com menos idade poderão se libertarem e terem mais tempo livres, libertos, com uma vida transformada e transformando outras vidas, e que essa corrente possa se perpetuar, que a gente possa fazer uma corrente do bem
onde pessoas transformadas vão transformar outras pessoas. Eu acredito fielmente que nós podemos ter um Brasil melhor, que nós podemos ser melhor. Então eu gostaria de agradecer a todos vocês que participaram dessa live e pedir que Deus abençoe cada um de vocês e que nessa fase que a gente está passando, Ele dê muita força para vocês e que vocês busquem o conhecimento, busquem a informação e que não se desesperem. A gente já passou por várias crises, embora a gente tenha a memória fraca, nós passamos por inúmeras crises e a gente sempre saiu vencedor. Tenha certeza que você vai sair vencedor, tá bom? Que Deus abençoe você, gratidão do fundo do meu coração por você ter reservado um tempinho, aberto um tempinho na tua vida para estar me ouvindo, para me ouvir. Deus abençoe muito a tua vida. Um grande abraço. Gratidão.